Ah, acabou a bateria, enfim, por isso que deu esse corte. Mas voltando ao exato ponto que eu tava falando, ah, não é que o homem, não é que a mulher tem que submeter a qualquer homem. Primeiro, ela tem que submeter ao marido dela, para começo de conversa. Mas o que é isso, se submeter? Significa que tudo que ele falar, qualquer coisa que ele falar, ela tem que ser que nem escrava dele? Não, não é nesse sentido. Não é. Paulo está falando aqui em Efésios, a instrução é para o marido dessa mulher, que é o corpo dele, ele tem que amar ela como é o próprio corpo dele, ou seja, ele tem que dar tudo para ela, mas é como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja, como é a dinâmica. Por isso que o padrão do homem é o mesmo padrão daqui da igreja, corpo de Cristo sendo cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja nesse sentido. Então, o homem ele tem que representar Cristo. Esse marido tem que representar Cristo para a mulher. Se ele não está representando Cristo para essa mulher, uau, então é um casamento que não está funcionando. E não tem por que a mulher se submeter a um homem desse. Por isso que quando Paulo fala para se casar, ele fala para se casar somente no Senhor. Porque se você se casar fora do Senhor, se você se casar com um incrédulo, você está pedindo encrenca, você está pedindo problema, você está pedindo para ter tribulação na sua vida com relação a sofrer na carne, a sofrer consequências de pecados desnecessários. Porque quando você tem um casal, o homem e a mulher, que entendem que a referência deles é Cristo, seja o homem como cabeça, assim como Cristo é o cabeça da mulher, e a mulher sendo o corpo, assim como Cristo é o corpo de Deus, Cristo e Deus sendo cabeça de Cristo, Cristo se submetendo, assim como Cristo se submete a Deus, a mulher é Cristo se submetendo a Deus, e o homem é Cristo entregando tudo à igreja. Você percebe, é por isso que daí Paulo vem e fala no versículo 32 que isso é um grande mistério, que agora está sendo explicado, está sendo revelado. Esse é um dos mistérios, né? Porque o mistério geral do apóstolo Paulo é o corpo de Cristo, que é a revelação do mistério. Está em Romanos 16, 25, se não me engano, a gente vai chegar lá. Mas é basicamente todas as 13 cartas de Paulo, que Paulo fala que ele está trazendo o mistério, através dele, que é o mistério da graça de Deus. E sendo que os apóstolos não operavam assim, eles operavam por um sistema profético. Enfim, é muito detalhe que pode ser falado mais uma vez, mas esse é o ponto. Então entendas que a submissão aqui é para simplesmente poder ter ordem. O que isso... Vamos tentar então agora dizer com outras palavras, mas num sentido prático. Como que isso vai funcionar mais num sentido prático? Então você tem lá o casamento, você tem o homem e a mulher, o marido e a esposa. Então eles são um casamento no Senhor, ou seja, são ambos crentes, são ambos que são salvos pelo evangelho do apóstolo Paulo, crendo, tendo a Bíblia como sua autoridade. Beleza. E esse é o primeiro ponto para ser cumprido. Foi cumprido esse ponto? Como é que agora começa a funcionar isso? Como é que funciona a mulher se submetendo a este marido? Assim como... Então sempre ambos, o homem e a mulher, tem que sempre diariamente ter em mente, eu tenho um papel a cumprir. Não só como sendo pertencente à igreja, corpo de Cristo, que é levar a salvação a todos, assim como 1 Timóteo 2, 3, 4 fala que a vontade, para cumprir a vontade de Deus, que é que todo homem seja salvo, ou seja, homem e mulher. Se vê essa expressão todo homem, não está falando do sexo feminino, está falando da humanidade. Isso é mais fácil até de ver no inglês, né? Que é every man, que tem mankind, né? Que é a humanidade. Não é no sentido do masculino. De novo, você vai com um ídolo no seu coração, você pensa, isso aqui tá falando é sexismo, né? É o sexo masculino que é melhor que o sexo feminino. Não, você tá indo
tentam querer interpretar a Bíblia com um ídolo no seu coração. Deixa a própria Bíblia se interpretar. Vai com a mente limpa. Deixa que a Bíblia te ensine. Enfim, e daí você consegue ver a verdade. Então, é uma coisa, não é que o ponto não é um é melhor do que o outro. O ponto é qual que é a ordem melhor que de acordo com Deus é o que vai fazer funcionar. Então, como é que isso vai funcionar mais na prática? Ou seja, o homem sabendo que ele tem que agir como Cristo age como a igreja, e a mulher sabendo que ela tem que agir como Cristo assim obedeceu Deus Pai. Então, quando tem... E ambos têm a mesma objetivo. Ambos estão no Senhor, sabem qual que é, o que eles têm que fazer. Eles sabem que eles têm que buscar se edificar diariamente na palavra, ler a palavra juntos e saber o que é que eles têm que fazer, ficar mais forte nas doutrinas. Então, por que a mulher não vai querer se submeter a um homem desse? Porque se ele sabe, faz todo sentido ela se submeter a ele, porque se ele está agindo assim como Cristo agiu para a igreja, faz todo sentido se submeter, porque nós na igreja, a gente tem que se submeter a Cristo. A mulher ela vai acabar sendo o padrão para a igreja de como é que nós temos que se submeter a Cristo. Você percebe a importância daí da mulher? Quanto mais você começa a pensar nisso aqui, e você lê e relê essas instruções de Paulo, jogando junto todas as outras doutrinas que não se contradiz, que Paulo está falando, em outros livros até mesmo dele, você começa a ver mais e mais sentido, mais denso, mais profundo, como é que essa coisa funciona. É uma coisa pura de verdade, não tem nada a ver com um é melhor que o outro, com egoísmo, com orgulho, não tem nada a ver com isso. Isso tudo é pecado, isso aqui é puro. Isso aqui é simplesmente ordem para as coisas funcionarem. E são coisas reais que existem. Quando a gente entende a realidade e começa a agir de acordo com ela, funciona. Isso aqui é a base de realidade básica de Deus. Para essas três entidades básicas da existência. A igreja, corpo de Cristo, o casamento, a família e a divindade. Então, entendendo como é que funciona, é simples. Então, o homem, ele vai dar uma instrução para a mulher. E tipo assim, por exemplo, um exemplo mais prático, eu estou querendo dar um exemplo mais prático. Então, você está lá com o seu marido e tal. O marido está com a esposa. Eles estão tentando discutir juntos como é que eles vão liderar a casa deles, a família deles. Quem tem a autoridade final é o homem. Ele vai falar, esposa, então vai e faça assim. Mas aí, de novo, não é no sentido de que a mulher é escrava dele, não é. De novo, Paulo fala, instrução, como Cristo age com a igreja. Cristo não age com a igreja hoje como impondo, como forçando. Ele não está com a vara de ferro apontando para nossa cara hoje. Ele vai fazer isso no reino milenar, lá na frente, mas aí o programa é completamente diferente, uma dinâmica diferente. Hoje a instrução de acordo com a graça é assim que funciona. Tudo já foi dado. Então esse homem, ele tem que dar tudo para essa mulher, tem que reverenciar, ele tem que amar ela como o próprio corpo. Ele tem que dar tudo para ela, e ela, por causa disso, ela reverencia ele, ela agradece ele e segue as coisas que ele fala. Então ele fala de acordo com Cristo está falando para a igreja. Então ele vai falar, vamos fazer tal coisa aqui na nossa casa para as coisas ficarem bem. Mas o que você acha, esposa? Vamos conversar, vamos meditar na palavra de Deus. Certo? Aí eles vão chegar em um acordo junto. Mas aí quem vai ter a palavra final? O homem tem que ter, porque ele é o cabeça. Então ele simplesmente vai dar a liderança. É para ter essa submissão, essa flecha para cima aqui. Essa submissão é no sentido simplesmente de ter ordem. Porque se a mulher fala... quer dizer, se fica numa briga constante de falar quem que vai liderar, fica num ciclo infinito. Aí Deus ele parou o ciclo. Ele falou assim, não, o homem é que vai ter a palavra final, ele vai ter a palavra final, e a mulher vai seguir. E assim funciona. Aí Paulo ele vai até agora começar a explicar isso mais adiante. Porque agora,
Eu vou tentar explicar mais ainda, mais ainda. Ó, nossa, eu tô indo além com isso. Você me desculpa, eu sei que esse negócio tá ridiculamente gigante, mas vai vendo aos poucos, enfim. Eu quero tentar deixar claro, de modo geral, tudo que eu consegui pra você, que eu acho que eu tenho conseguido de acordo com essas coisas que você deixou aqui. Que eu sinto no meu coração, que eu acho que faz total sentido. E faz. Então, ó, eu sei que eu acho que você deve ter conhecimento de várias passagens que Paulo fala que a mulher tem que ficar calada na igreja, certo? E não sei o que, não sei o que lá. Então, você começa a entender aqui agora por que daí esses ídolos no coração das pessoas, principalmente das mulheres, começa a ficar atiçado de uma forma muito mais forte. Por causa dessas passagens específicas. Mas tem explicação para essas passagens. Ó. Então, eu vou tentar agora começar a explicar mais essas passagens agora. Quer ver? Ó? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vamos lá, ó. 1 Coríntios 14, versículo 34. Vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. Uau! Vamos agora para... Esse foi em 1 Coríntios 14. Agora vamos para Timóteo. Timóteo... Deixa eu ver aqui. Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Uau! Uau! Outro, eu posso mandar outro, ainda por cima. 1 Timóteo 5... Deixa eu ver se é esse. Certo, não. Só esses dois mesmo, só para exemplificar. Você vê em 1 Coríntios ele falando para as mulheres aprenderem em silêncio, e aqui eles falam para as mulheres, assim, o foco é para as mulheres tem que ficar em silêncio. Mas é o seguinte, se você começa a ver em todo o contexto, em todas as outras cartas de Paulo, essa é a instrução geral, assim, essa é a instrução que Paulo estava falando o tempo todo Paulo falava isso. Ele chegava em toda a igreja, para todos os tessalonicenses, enfim, para todos os outros. Ele chegava e falava, você tem mulher aí na sua igreja? Que ela fique quieta e não sei o que. Ele falava isso o tempo todo? Eu acredito que não. E agora eu vou provar que não. Vamos então agora fazer um contraste de outros versículos. Quer ver? Vamos pegar. Quer ver? Pega Tito. Vamos lá para Tito. A carta de Paulo a Tito. Vamos para Tito, capítulo 2, versículo 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém a santas. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensinem as mulheres novas a serem sóbrias, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Certo, agora vamos também para Atos. Não, antes de ir para Atos, porque Atos é mais... Só para continuar aqui nas cartas de Paulo mesmo, vamos para Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 3. E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e também com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Vamos agora para Romanos. Romanos 16. Romanos capítulo 16.
Versículos 1 e 2. Recomendo-vos, Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos, e também de mim. Agora vamos lá para Atos, Atos 18, Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, versículo 26. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Aqui eu acho que é o Apolo, né? Eu acho. E ouvindo-lo, Áquila e Priscila, né, que é um casal, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. O que eu estou querendo dizer agora, mostrando esses últimos versículos para fazer o contraste. Eu vou explicar os versículos que Paulo fala da mulher ficar em silêncio, mas ele só falou em 2 lugares para a mulher ficar em silêncio. Ele falou em 1 Coríntios e ele falou lá para a igreja lá em Éfeso. Mas o que eu estou querendo dizer agora, fazendo contraste com esses últimos versículos, em todas as outras partes que Paulo menciona as mulheres, ele fala que as mulheres elas estão ajudando, que tem mulheres específicas que ajudaram ele, que fala que tem que ir lá e tem que ajudar essas mulheres e tal, e que as mulheres têm que ajudar as outras mulheres mais jovens a ser mestres de coisas boas, e tem um lugar para a mulher ensinar, para a mulher falar. Ele não está falando que em todo lugar as mulheres não podem falar, não sei o que, não. Para poder explicar agora mais isso, então você tem que primeiro entender que isso é uma instrução específica que foi lá para 1 Coríntios e depois específica lá na igreja em Efésios. Então, o porquê? Então, de novo, qual que é o contexto do tempo de Paulo com relação... por que tinha essa preocupação específica com relação às mulheres? Então, agora, se a gente voltar agora para... A gente já está aqui, já passou aqui pelo livro de Atos. Voltando para o livro de Atos, que, de novo, 1 Coríntios se passa no livro de Atos, e aí você pode falar, mas Efésios não se passa, mas o contexto ainda continua por causa da região, de uma certa forma. E onde eu estou querendo chegar com isso? Se você for em Atos, uma passagem muito curiosa, muito fascinante até, por causa do que está acontecendo de forma específica. Foi em Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, do versículo 21 em diante. Vamos lá. Atos 19. Versículo 21 em diante. Após a conclusão destas coisas, Paulo propôs, em espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que os serviam, Timóteo e Erasto, ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno tumulto acerca do caminho, porque um certo ourives, chamado Demétrio, que fazia nichos de prata de Diana, proporcionava um lucro muito grande aos artesãos, aos quais, havendo-os ajuntado com os artesãos de ocupações semelhantes, disse: homens, vós sabeis que deste ofício temos a nossa riqueza. Além disso, vedes e ouves que não só em Éfeso, ele citou Éfeso aqui, que faz parte ali da região da Ásia, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e afastado muitas pessoas, dizendo que não são deuses aqueles feitos por mãos. Assim, não somente o nosso ofício está sendo colocado em perigo de descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana deveria ser desprezado, e seja destruída a magnificência daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo estas palavras, encheram-se de ira
e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios! E toda a cidade encheu-se de confusão. E capturando Gaio e Aristarco, homens da Macedônia, e companheiros de Paulo na viagem, eles correram unânimes para o teatro. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. E alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, enviaram a rogar-lhe que ele não se arriscasse a entrar no teatro. Portanto, uns gritavam uma coisa, outros outra, porque a assembleia estava confusa, e a maior parte deles não sabia a razão de estarem reunidos. Então eles tiraram Alexandre dentre a multidão, impedindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria fazer a sua defesa ao povo. Mas quando eles souberam que ele era judeu, todos em uma só voz gritaram durante 2 horas. Gritaram durante 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! Meu Deus, eu acho que eu até podia continuar, mas eu acho que isso já está suficiente. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Perceba o contexto aqui. Por que Paulo tinha toda essa preocupação com as mulheres em 1 Coríntios e em Efésios? Não foi Efésios que a gente leu? Vamos voltar lá para Efésios. Não foi Efésios, foi em 1 Coríntios e em Timóteo, né, que é para a mulher ficar em silêncio. Mas por quê? Ó, se você voltar aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2 em diante, ó. A Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei, versículo 3, como te supliquei que ainda continuasses em Éfeso. Então, você vê que fazendo toda essa junção, referência cruzada, estudo do contexto mais geral, para poder entender as coisas mais específicas, o que está se passando aqui? Por que tinha essa preocupação de Paulo, especificamente com as mulheres, seja em Coríntios, que foi escrito durante o livro de Atos, na passagem da transição, e até mesmo aqui em Timóteo, que já foi depois, mas que se passa nessa região da Ásia, e que tinha essa cultura que a gente acabou de ler, lá em Atos. Versículos que deixa super claro que a influência da deusa Diana, que é uma falsa deusa, obviamente, mas é o que? É doutrina de demônio isso. Doutrina de diabo, ou seja, é para confundir as pessoas, né? É idolatria. As pessoas achando que essa deusa existe, é uma deusa mulher. E aí, se você for pesquisar sobre o que essa deusa, né, o que essa religião para essa deusa Diana fazia, né, daí encucava na cabeça das mulheres para poder acabar com essa ordem que Deus tem, que é a ordem real, que é a mulher tendo o seu marido como seu cabeça, mas ambos no Senhor. Não é que um é melhor do que o outro, cada um tem uma função específica. E aí essa religião da princesa Diana acabou entrando em muitas mulheres naquela época que Paulo estava em carne lá, tentando fazer o ministério. Então lá em Coríntios, lá em Éfeso, tudo se passando nesse contexto do período de Atos. Até mesmo um pouco depois, a cultura continuou, as pessoas estavam vivas ainda, então a cultura continua, na verdade até hoje. Você vê aí a Mulher Maravilha, o filme da Mulher Maravilha, isso aí daí começa até a entrar um pouco em teoria de conspiração, mas tem que ter cabeça para poder separar o que é a teoria da conspiração que se torna, que deixa de ser uma teoria e se torna verdade, e o que fica só na teoria mesmo e não se comprova. Então isso é um exemplo, né, que a idolatria ela continuou
até os dias de hoje. Se originou lá atrás, só que lá atrás era um negócio sério, de verdade. Hoje as pessoas usam pra fazer coisas bobas. E pra confundir as pessoas, claro, pode ser usado pra coisas, né, pra se adentrar coisas ruins. Mas o ponto aqui é que no passado tinha todo esse contexto. Então é por isso, quer ver, daí agora se a gente voltar, deixa eu ver, ó, tá vendo? No mesmo livro, ó, a gente está em Timóteo, no Timóteo 2, versículo 11, né, é o famoso versículo que fala, né, a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Mas aí se você avançar, né, se você for pro capítulo 5, né, porque você sabe, né, isso, capítulos e versículos não existiam, né, é uma carta só, os versículos dos capítulos eles foram feitos depois para facilitar o estudo, o que facilita de fato. Mas você entendendo que não tinha, na carta original de Paulo não tinha capítulo e versículo, você consegue entender que é tudo um contexto só, realmente. Não tem essa divisão que dá pra se separar por tópico. Tudo, uma coisa se liga na outra. Então, se você, isso é no capítulo 2, versículo 11, mas daí você continua, vai pro capítulo 5, você pega mais o contexto do que estava acontecendo com essas mulheres lá em Éfeso, que Paulo estava dando essa instrução para Timóteo e para a igreja lá de Timóteo. Se você for para o versículo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo... vamos ver onde é bom para pegar o contexto melhor aqui. Vamos pegar a partir do versículo 11. Mas recuse as viúvas mais novas, porque quando se tornarem levianas contra Cristo, se casarão. Tá bom, aqui tem um contexto mais específico de outra coisa, mas deixa eu avançar. Tendo já a sua condenação por haverem aniquilado sua primeira fé, ok? Versículo 13. E além disto, aprendem também a ser ociosas, perambulando de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e intrometidas, falando coisas que não deviam. Aí ele continua, daí para ele dar a solução para esse problema, aí ele fala: quero, pois, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário, de mal dizer. Então você vê que, por que Paulo falou para essas mulheres ficarem quietas aqui em Timóteo, aqui em Éfeso? Porque elas estavam fazendo isso aqui, alguma delas estavam fazendo isso aqui, ó, elas estavam sendo ociosas, perambulando de casa em casa, sendo paroleiras, intrometidas, falando coisas que não deviam. Elas estavam, provavelmente tinha muita influência dessa religião da princesa Diana, né, da deusa Diana, né, desse falso deus. E aí muitas mulheres estavam achando, não, eu posso dar ordem, eu posso ser a cabeça e não sei o que, sendo que essa não é a ordem. Aí, agora a gente vai adentrar finalmente no lance de a mulher pode ser uma pastora. Então aqui você vê que tinha contexto, Paulo não estava falando à toa para as mulheres. E lá em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios 14, né? Lá, todo o ponto ali também tinha esse contexto do livro de Atos, né? Que estava influenciando as mulheres de forma específica, mas aqui o contexto é muito mais específico aqui em 1 Coríntios 14, que fala que também 1 Coríntios 14 34. As mulheres estejam em silêncio nas igrejas. Aqui o ponto central de 1 Coríntios 14 é o lance de falar em línguas. Línguas não é uma oração ou uma linguagem exclusiva de falar com anjos. Não tem nada disso. Línguas é falar em uma outra língua que existe no mundo. Você pode comprovar isso em versículo específico que fala que quando eles falavam em línguas, eles estavam falando para outras pessoas e aquelas pessoas estavam entendendo na sua própria língua.
O ponto era para poder espalhar o evangelho, para poder falar, para poder atingir pessoas de outras línguas, que falavam em outras línguas. Era esse o ponto. É uma coisa muito específica. Não é essa ilusão que os pentecostais têm, que eles acham que eles ficam gritando lá e falando coisas que não tem sentido, que traz só desordem e confusão e enfim, não é nada disso. Então, o ponto de 1 Coríntios 14 é sobre os dons espirituais que já cessaram hoje em dia. Então não precisa ficar tão perplexo. A gente pode ler ainda e pode aprender certos conceitos universais que pode ter aqui com certeza. Mas quando ele fala de forma específica assim, para buscar esses dons espirituais e fazer eles, hoje em dia você tem que entender que esses dons específicos que ele está falando aqui, nesse capítulo, não está acontecendo. O ponto aqui dessas mulheres é que tem que ter ordem para poder profetizar e para poder falar em línguas. Tem uma ordem específica para isso acontecer quando isso estava acontecendo. E aí essas mulheres, elas estavam desobedecendo isso de forma específica. Então tem que entender o contexto. Paulo não está falando para a mulher de modo geral. E quando ele fala de modo geral, ainda dentro de um contexto de uma ordem específica. Com uma ordem realmente específica. Não é querendo seguir esse ídolo no seu coração que a mulher é escrava e tem que ser sujeita ao homem, o homem é melhor que a mulher. Não tem nada disso. Então é entendendo o contexto. Olha, eu ainda poderia falar muito mais, mas enfim, deixa eu continuar. Então agora para agora ir direto agora no lance do mulher ser pastor. Mulher pode ser pastor? Existe pastor? Eu sei que você falou que você tem a sua pastora, que você deve gostar muito dela. Enfim, não tem problema nisso. O problema é que mulher pode ser pastor de verdade? E a resposta é não, ela não pode. Não existe mulher pastor de verdade. Eu entendo que você vai ficar magoada eu falando isso, porque você deve ter essa pastora que você deve gostar muito dela. Mas é o que eu já estava falando antes, que vai muito além de simplesmente ter a mulher pastora que tá por definição errada. Eu falei no começo que eu não sei qual que é a sua religião cristã. Vai ter com certeza muitas... Se ela se denomina religião cristã e não entende essa distinção da graça de Deus entregue específica ao apóstolo Paulo, vai ter muito mais doutrinas, muito mais além, erradas, que você vai estar seguindo de forma sem saber. Mas com isso, eu não estou querendo te olhar de cima para baixo e falar você está errada e não sei o que. Não. Todos nós passamos por esses problemas de edificação. É que a gente tem que seguir passo a passo, aí a gente vai começando a entender o que é a ordem das coisas realmente. E aí, não é que daí agora, meu Deus, o que eu faço? Eu estou preso nessa religião e está errado, não sei o que. Não é para desesperar de jeito nenhum, você pode continuar. Eu sei que você deve ter muitos amigos na igreja local que você está e tal. Mas aí agora é com o tempo que você vai começando a distinguir o que está errado, o que está certo e qual que vai ser a melhor forma de você seguir da melhor forma possível o correto, sem precisar fazer confusão com as coisas que você já tá segura, que você tem um certo consolo. Você tem que saber daí, conseguir chegar a discernir se essas coisas te dão um consolo só para te dar um consolo e está sendo só uma armadilha que está te impedindo de você se edificar. Mas enfim, isso eu não vou ficar focando muito nisso agora. Não precisa desesperar. Você tem a graça de Deus, você tem todo o tempo do mundo que você precisar para você poder ir se adequando. Você pode continuar conversando com todas as pessoas da sua congregação sem problema, da sua igreja local sem problema, inclusive com a sua pastora. Agora, continuando, por que não pode ser mulher pastora? Porque aí, se a gente for ver as instruções, do que Paulo fala para poder ser um pastor... aqui, ó, a gente vai lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, certo? Então, vamos lá, ó. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. Bispo, aqui você pode colocar que é a mesma coisa que pastor. Então você vê que não é um dom sobrenatural aqui mais. É simplesmente ele desejar a obra. Então, boa coisa ele deseja. Aqui ele está falando um homem
Então aqui ele está falando para o sexo masculino mesmo. Por quê? Ó, vamos continuar lendo. Ó, o bispo, então, deve ser irrepreensível, ou seja, ele não deve ter culpa nenhuma. Ele não deve ser culpado de nada. Marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a seriedade. Aí o versículo 5, que é o versículo chave aqui, que está entre parênteses inclusive. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Tem mais ainda que pode ser falado, mas o versículo 5 é o chave para poder entender aqui por que não pode mulher ser o pastor. Mulher, ela pode fazer tudo que o homem pode fazer também. Não se trata quem é o melhor, quem é o pior. A única coisa que a mulher não pode fazer é ser pastor da igreja local. Por quê? Porque, ó, agora eu vou acabar expandindo esses pontos aqui nesse quadro. Porque é o seguinte, ó. Da mesma forma que a igreja, a gente tem igreja aqui, mas aqui se trata da igreja local, né? Porque aqui Cristo como cabeça e homem como todo homem, né? Que daí no caso inclui a mulher, sendo o corpo dessa cabeça, ou seja, em sujeição a essa cabeça. Mas essa igreja aqui é a igreja corpo de Cristo, ou seja, a igreja como essa criatura geral. Mas aqui a gente pode colocar, usar esse ponto aqui para falar de forma mais específica. Aqui a igreja igreja de modo geral, mas a gente pode agora expandir para igreja local. Então, igreja local. A igreja local, porque essa é a igreja geral, essa aqui então é a igreja local, ou seja, a igreja física que você vai. Como é que a igreja física então funciona? É do mesmo jeito, é para ter ordem. No caso então, se aqui agora começa a ter esses bispos, esses diáconos, o pastor, que é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, o ancião é a mesma coisa, são sinônimos. Então, você tem então o bispo, que é a mesma coisa que ancião, que é a mesma coisa que pastor, que eles são o cabeça da assembleia. Que são os santos, que é todo o resto das pessoas. O conceito ele se aplica do mesmo jeito que eu já expliquei esses outros conceitos aqui. Por quê? Porque embora aqui, mas a igreja não é só assim, é Cristo como cabeça e todo mundo é a mesma coisa. É no sentido geral, mas existe o sentido específico, que é no sentido de agir numa igreja física, uma igreja local no dia a dia. Se Paulo agora ele está começando a falar que existem esses anciãos, esses bispos, que é para governar a igreja de Deus, aí Paulo depois, não só em Timóteo, mas aí depois para Tito e para Filemon, né, que são essas cartas que eles falam que são as cartas pastoriais, né? Porque esses são pastores, são aconselhamentos para esses pastores para liderar a igreja deles. Porque qual que é o ponto geral aqui agora? É que o que o ancião, o bispo, o pastor, ele é, na verdade, o marido dessa igreja, que funciona na mesma dinâmica aqui. Então é por isso que tem que ser um homem. Porque no versículo 5 que fala aqui, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então existe esse requisito para você poder ser um pastor. Precisa ser um homem que você tem família. Porque é na família que você entende qual que é a dinâmica.
Então aqui é o homem que é o cabeça, não é? Na família. É o homem que é o cabeça, que ele é o que governa a casa aqui. Ele é que tem a autoridade final. Ele é o cabeça dessa mulher e dos filhos. Então ele é o que tem. Então da mesma forma que aqui, aí você faz o contraste com a igreja, que a gente já fez aqui, mas aí, agora tendo mais informação, você pode fazer tipo uma subdivisão aqui. Essa aqui é a igreja geral, aqui você pode criar um outro corpo aqui, sendo que aqui a igreja, como é que funciona a igreja local. Então os bispos, os anciãos, o pastor, ele está na posição de Cristo. Ele está governando, ele está dando sã doutrina para as pessoas. Quem está aqui tem que ter doutrina correta, tem que ser uma pessoa já que estudou, que estudou as escrituras de uma certa forma, que tem conhecimento. Isso você vê mais adiante falando para Tito e tal, falando para Filemon. Então, aqui é a mesma dinâmica. Então, o que o pastor ele é, no fim das contas, ele é um marido. Então, a mulher pode ser o pastor? Então, seria bom perguntar então se a mulher pode ser o marido. A mulher pode ser o marido? A mulher não pode ser o marido, porque o marido é uma responsabilidade do homem. É isso. Eu sei que parece forçado, parece estranho, se você nunca ouviu isso, se você nunca ouviu essa explicação, e eu sei que eu falei de um jeito bem rápido e bem por cima, porque eu acho que eu poderia até adentrar em mais versículo ainda, mas de novo, isso aqui já está gigantesco, você está vendo. É muita coisa. Então eu tô acho que agora mais me atentando mais ao geral mesmo, para você poder entender o conceito geral, e aí conforme o tempo vai passando, a gente vai se aprofundando nas coisas mais, para poder entender mais como é que funciona nas suas especificidades. Então, não pode ter mulher pastora, porque a mulher ela não pode ser um marido, porque o que o pastor ele é um marido dos maridos, ele é o que vai governar, porque na assembleia, porque aqui a gente tem um monte de família, certo? Então, aí aqui, como é que vai governar todas essas famílias? Porque quem governa uma família não é um homem, um marido, certo? Um marido ele governa uma família. Mas aí aqui, na igreja local, a gente tem várias famílias. Como é que vai governar toda? Como é que vai ter ordem para todas essas famílias? Precisa então ter um marido dos maridos. É isso que ele é. O pastor é o marido dos maridos. Ele é um marido para poder governar essas outras famílias na igreja local. Você entende que daí esse tipo de estrutura vai se aplicando e faz sentido daí. Então é simplesmente isso. É simplesmente isso. É do mesmo jeito que no casamento a mulher não pode se colocar na posição de cabeça. É só para seguir essa ordem. E de novo, eu sei que pode soar forçado, pode soar estranho, mas de novo, tem que ir lendo, tem que ir relendo, tem que ir meditando e juntando o máximo possível de referências cruzadas para um versículo poder esclarecer o outro, e juntando e aumentando para poder entender isso com mais claridade. Mas é basicamente isso o porquê. Agora, você tem lá a sua pastora, que você deve gostar muito dela. Eu não tenho dúvida que ela deve ser uma ótima pessoa, que deve dar bons conselhos e tal. Mas se ela está numa posição que ela realmente é a líder de todas essas outras famílias, ela está numa posição muito arriscada, porque daí Paulo, aqui ele continua em Timóteo, depois no capítulo 2, depois do versículo 11, né, que ele fala que a mulher aprende em silêncio e tal, aí ele fala, não permite que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Aí ele dá o exemplo, aí ele tenta explicar dando o exemplo de Adão e Eva. Por que a sua pastora ela pode estar numa posição muito, muito complicada para ela, que pode deixá-la, é porque daí aí Paulo ele cita até o exemplo da Eva, que a Eva foi enganada, o Adão não foi enganado. O Adão ele não foi enganado, o Adão ele pecou porque ele sabia o que ele estava fazendo. Por causa que ele teve a razão específica dele, por causa que ele viu que a Eva ia morrer, daí ele falou assim, não, eu vou morrer junto com você.
o que parece ser nobre, né? Mas não, essa não é a solução. A solução não é você pecar junto com a pessoa. Iria existir um outro método para Adão permanecer sem pecar e salvar Eva. Porque isso a gente vê no contexto geral, Cristo salvando a igreja. Cristo nunca pecou, certo? Cristo não é o segundo Adão? Cristo não é o segundo Adão? Cristo nunca pecou e ele veio e ele salvou a igreja fazendo um sacrifício, não foi? Ou seja, então a gente tem essa possibilidade nas escrituras que era possível sim do Adão não ter pecado, não ter feito a humanidade cair e ele ter salvado só a Eva. Isso podia ter acontecido, mas não aconteceu. E Deus sabia que não ia acontecer. Isso meio que foi necessário acontecer do jeito que aconteceu. Toda essa dor que a humanidade está sofrendo, que nós estamos sofrendo hoje, foi meio que necessário para a gente poder entender de verdade Deus e todo o plano dele. Deus sabia de tudo isso. Enfim, aí a gente pode começar a divagar muito, não é o ponto agora. Senão vai poder entrar em muita divagação. Mas o ponto que eu quero que você entenda é simplesmente isso. A sua pastora, eu não tenho dúvida que deve ser uma mulher que deve ajudar muito vocês e tal. Você deve confiar nela, deve ser uma boa pessoa. Mas ela se colocando na posição realmente de pastora, de líder de toda uma assembleia, é muito perigoso, porque não é assim que Deus organizou. Não é uma mulher para ser pastora, porque assim como uma mulher não pode ser o marido no casamento, não existe a mulher ser pastora. É simplesmente por causa disso. Ela está violando uma ordem de Deus, e isso ela acaba ficando sujeita a muitas armadilhas de Satanás e, por consequência, deixando tendência para toda a assembleia ficar sujeita também. Porque ela está simplesmente mexendo com uma ordem específica, de básica de Deus. Então, tem todo esse sentido. De novo, eu sei que parece forçado, pode parecer forçado e tal, mas de novo, entenda que eu não tenho motivo nenhum. Se eu estou tentando explicar de fato uma sã doutrina, eu não tenho motivo nenhum para querer defender isso por motivos mesquinhos. Não é. A gente tem o mesmo objetivo. Essa ordem toda que existe é só para poder as coisas fluírem. Quando as coisas se submetem do jeito ideal, funciona. Você vê, você pega o exemplo da família no casamento. Se você tem uma mulher e um homem, um marido e uma esposa, que eles entendem o papel deles, realmente qual é, e eles fazem isso na ordem que Deus estipulou, meu Deus, que exemplo para a humanidade e para a própria igreja de como agir. Porque você tem um homem que está agindo como Cristo sendo cabeça. E você tem a mulher que também está agindo como Cristo, mas sendo sujeita como assim Cristo se sujeitou a Deus Pai. Então, meu Deus do céu, nunca que esse casal vai entrar em conflito. Se eles constantemente diariamente meditam e estudam junto a palavra de Deus, tendo consciência dessa ordem e ocupando essa ordem. Então a mulher ajuda esse homem a ocupar essa posição de cabeça. Ajude ele precisa de ajuda, é muita responsabilidade para ele. Ele não pode fazer tudo sozinho. E o homem, ele tem que ajudar a mulher, dando tudo para ela, assim como Paulo falou lá ele falou, ele dá tudo pra ela, ele tem que dar tudo pra ela. E aí ela, depois que ele fez isso, ela vai lá e reverencia ele. E o ciclo, aí funciona, começa a funcionar. Porque se vocês entram em uma discussão de humildade, não, tipo assim, você primeiro, não, você primeiro, você primeiro, você primeiro. Aí fica num ciclo sem fim. Isso é simplesmente pra ter ordem. E ainda por cima, Paulo daí usando o exemplo de Adão e Eva, deixa mais claro ainda, sabe? Porque também Adão veio primeiro, daí depois veio Eva. E de novo, não, por favor, não entenda, nunca caia na armadilha de achar que um é melhor do que o outro. Não tem isso, que um é melhor do que o outro. É simplesmente para ter uma ordem com relação à criação, com relação ao que foi feito, com relação a isso, a própria história. Porque a Eva, a mulher, ela acaba sendo mais suscetível a se enganar do que o homem. Não é que o homem não pode se enganar, lógico que ele pode. Mas o homem, ele acaba tendo a tendência de saber o que ele está fazendo e ele faz mesmo assim. E a mulher não, a mulher ela acaba sendo mais suscetível para ser enganada. Aí por isso que Paulo ele joga aqui o exemplo de Adão e Eva. Fala assim, Eva ela foi enganada. Mas o homem não, o homem foi e fez porque ele quis fazer. Então, sabe,
de novo, tem tudo isso, sabe? Tem mais coisas, sabe? É só você meditar e entender que você vai conseguir entender. Enfim, eu acho que eu falei tudo de modo geral que eu precisava falar. Tinha muito mais coisa que eu precisava falar. Que inclusive eu acho que eu vou encerrar com essas coisas. Assim, tem umas pontas soltas aqui que eu acho que eu vou querer falar agora. Algumas pontas soltas que eu acho que eu talvez tenha deixado. Simplesmente eu acho que eu vou terminar falando o seguinte, ó. Abra então vamos ver. Romanos. Não é isso, peraí. Eu vou encerrar simplesmente falando o seguinte, ó. Abrem Atos 3, Atos capítulo 3, versículo 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio do mundo. Aí agora você faz um contraste desse versículo de Atos com Romanos, que é o próximo livro. Primeiro livro no cânone do apóstolo Paulo. Não foi o primeiro que ele escreveu, o primeiro que ele escreveu foi Gálatas, mas esse aqui é o primeiro no cânone e faz sentido estar nessa ordem, porque é a ordem de edificação. Romanos é um livro que resume tudo de modo geral. Você vai em Romanos 16, capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, mantido em segredo desde o início do mundo. Então você faz o contraste desses dois versículos, você vê que um foi falado desde o início do mundo pela boca dos profetas, e o outro, que é o mistério do apóstolo Paulo entregue segundo ao evangelho dele, foi mantido em segredo desde o início do mundo. Um foi falado desde o início do mundo, o outro foi mantido em segredo desde o início do mundo. Em outra passagem, Paulo fala que daí esse propósito estava antes da fundação do mundo, esse propósito desse mistério específico. Então, você vê o contraste dos programas diferentes. Então, entenda, por favor, os programas diferentes, a gente pode ir conversando com isso. Eu sei que pode ter outras dúvidas, eu sei que tem dúvidas específicas com relação, por exemplo, mas e as grandes comissões, né, no final dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João? Ele não andou aí para todo mundo para pregar o evangelho. Não, aquele lá era o evangelho do reino, e esse lance de ir para todo mundo, se você ver mais adiante no contexto, tinha que começar em Jerusalém. Tanto é que depois no livro de Atos está lá Pedro tentando converter toda Jerusalém, todos os judeus lá, para daí sim eles irem para todo mundo. Então tinha tudo isso.